Olá, amigos. Estamos iniciando o nosso programa O que diz Kardec. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Filipelli. Tá bom, Milton? Tudo bem. Apostos aqui para o nosso segundo programa. Então, hoje vamos abordar um tema bastante palpitante que muitas pessoas encaminharam e-mails para nós ao longo do tempo sobre o tema. E queriam saber o que diz Kardec sobre a natureza do corpo de Jesus. Ele era fluídico? Então esta é a pergunta que alguns companheiros fizeram aí ao longo do tempo e neste nosso novo programa, hoje nós vamos procurar abordar baseados nos livros de Kardec. Certo, meu amigo? É um tema que provocou no passado uma certa polêmica de cultura doutrinária até, mas que ao longo do tempo os companheiros espíritas mais responsáveis começaram a examiná-lo de acordo exatamente conforme você estabeleceu aí. O que é que diz Kardec a respeito desse assunto? Antes de você abrir o livro de Allan Kardec e falar o que ele fala sobre a natureza do corpo de Jesus, eu devo dizer o seguinte: quando Kardec ainda estava em vida, esse assunto começou lá na França. Já era. Porque essa teoria sobre o corpo não carnal de Jesus, ela é desde o tempo de Kardec, ela apareceu desde esse tempo. E Kardec recebeu o assunto, digamos numa linguagem de hoje, numa boa. De forma natural. Natural, fez lá alguns comentários iniciais, em 1864, mas mais fundamente, ou mais profundamente, ele vai escrever o que você vai ler hoje, em 1868, publica em 1868. E eu imagino que quando a gente lê o que Kardec escreveu, dado o bom senso, aquela justeza de ideias, fica simples a gente entender que realmente Kardec, que assiste a Kardec inteira razão de pensar e proceder dessa forma. Então vamos lá. Este texto do qual Milton está se referindo, ele faz parte do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E esse texto está lá no capítulo 15, ele faz parte do item 65, que começa dizendo o seguinte, isso é parte do item 65 e depois o item 66. Depois do suplício de Jesus, seu corpo ali, inerte e sem vida, foi enterrado como os corpos comuns. A cada um podia vê-lo e tocá-lo. Depois de sua ressurreição, quando quer deixar a terra, não morre mais. Seu corpo se eleva, se desvanece e desaparece, sem deixar nenhum traço. Prova evidente de que seu corpo era de uma outra natureza daquela que pereceu sobre a cruz, de onde é preciso concluir que, se Jesus pôde morrer, foi porque tinha um corpo carnal. Em consequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem dentro do sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Também bastante importante para que a gente... Bem, está certíssimo fazer essa leitura e a descrição, porque, número 1, teria Jesus sofrido como nós sofremos quando o seu corpo foi violentado, quando ele foi macerado, foi ferido? Resposta, sim.
as expressões, todas as expressões que são descritas sobre a vida de Jesus nesse momento dramático da sua estada entre nós, demonstra que realmente ele expressou a dor que sofria. A dor, ela é do ponto de vista do sofrimento físico e do ponto de vista do sofrimento moral, digamos assim. Então, ele mostrou esse sofrimento. Se nós pensarmos o contrário, de que o corpo dele não teria sido confeccionado como um nascimento nosso, para isso fora necessário que o seu pai e a sua mãe tivessem aquele instante de amor, aquele instante em que, através do sexo comum, se realiza todo esse trabalho monumental da gestação e do nascimento, que é uma coisa lindíssima. Se nós não pensarmos que foi assim, então o que ele demonstrou foi um fingimento. É o que diz aqui, e a gente não pode lembrar, esquecer, né, que Jesus disse que não veio alterar a lei, que não veio mudar absolutamente nada. Mas diz mais aqui, Milton, que eu acho importante. Aos fatos materiais vêm-se acrescentar considerações morais poderosíssimas. Se Jesus estivesse, durante sua vida, nas condições dos seres fluídicos, não teria sentido nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que assim não haja sido é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolheu como exemplo de resignação. Se tudo nele não era senão aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa dos Jardins das Oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até a última exclamação no momento de entregar o Espírito, não teria sido senão um vão simulacro, para enganar sobre a sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um simples homem honesto, com mais forte razão de um ser tão superior, em uma palavra, teria sido abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Então, isto é o que diz Kardec sobre a natureza do corpo de Jesus, Jesus de Nazaré. Veja como é importante ler esse capítulo da Gênese, porque se a gente ouve uma palestra, por exemplo, no centro espírita, se a gente abre o jornal e lê um artigo, entra na internet, ouve lá, lê também ou ouve alguém fazer uma apresentação, fazendo referência a esse tema, nós temos que compreender que o Espiritismo diz isto é doutrinário. A doutrina espírita, ela esclarece que Jesus teve um corpo carnal como todos os demais corpos dos seres que habitam o nosso planeta. E isto é de extrema importância, porque nós temos que dizer assim, o homem tem o corpo físico, o corpo fluídico e o espírito. Então, o que forma realmente o homem é isto, o corpo carnal, o corpo físico, composto de 101 elementos químicos, o corpo fluídico, que é feito, confeccionado de fluidos que são atraídos do meio ambiente fluídico que reside o espírito, no caso aqui é do planeta Terra, e Jesus ele atraiu as partes mais puras dos fluidos reinantes em nosso planeta. Nós não sabemos fazer isso, mas ele, com conhecimento de ciências, ele sabia perfeitamente desenvolver essa necessidade. Essas são questões importantes. O que o Milton está falando é da natureza do perispírito, né? Sim. Então, muito embora na doutrina espírita se explique que cada planeta tem, os espíritos têm a constituição de seu perispírito, conforme o grau de elevação do espírito,
esta constituição é mais apurada ou menos apurada, né? Depende do grau de elevação do espírito. No caso de Jesus, como nos informam os espíritos nas obras de Allan Kardec, foi o espírito mais puro que já esteve encarnado no nosso planeta. É isso mesmo, senhor Milton? Perfeitamente. E essa palavra puro é daquele que realmente conseguiu se desvencilhar de todas as demais situações inferiores, porque através da evolução do conhecimento intelectual e moral, ele pode chegar até o estágio em que ele está. É importante ressaltar também uma outra questão que menciona aqui, que diz que o corpo tem as sensações que através deste perispírito são levadas ao espírito, né? Então é o corpo que sente, mas repercute no espírito, né, essas sensações. É uma telegrafia fantástica, é uma rede telegráfica das sensações por que passa o espírito enquanto encarnado. Existe também no livro dos Espíritos, Milton, se não me falha a memória, se eu estiver errado, por favor, você me corrija. A questão do 257 fala, é um ensaio sobre as sensações, não é isso? É muito interessante, é uma parte importante da obra, porque Allan Kardec, pela observação, pelos estudos, ele conseguiu apurar que os espíritos passam por sensações e sofrimentos, e passam por sensações e sofrimentos de acordo com essa constituição. O que é real e o que é irreal, digamos assim. Aquilo que verdadeiramente ele passa e aquilo que ele imagina passar. Olha que coisa interessante. Então, nós precisamos conhecer essa teoria espírita sobre os sofrimentos e sensações dos espíritos depois da sua desencarnação. Milton, nós falamos dessa natureza do corpo de Jesus, né, conforme aborda Allan Kardec. Uma outra questão que eu acho bastante importante é sobre... E aí já foge um pouquinho desse tema especificamente, mas eu acho que a gente poderia aproveitar, é como um espírito, como Jesus, e aí já é uma suposição nossa, recebe estas sensações no corpo. Seria igualmente nós recebemos esse espírito que é mais elevado. Ele entende essas sensações, vamos chamar assim, da mesma forma que nós. É para ele também um sofrimento como para nós, que nós sofremos por tudo, né? Esfriou o tempo, nós sofremos. Fez sol, nós sofremos. Enfim, tudo aquilo que acontece à nossa volta, de alguma forma a gente sente um pouquinho ou se ressente. Jesus, será que, dada a sua elevação, se ressentia da mesma forma? Olha, eu penso que ele tinha quase que 100% de domínio completo sobre a matéria. Eu falei quase 100%. Eu não sei em que índice está, mas eu posso chegar à conclusão de que ele tinha um domínio muito grande sobre a matéria física e a matéria fluídica também. Por quê? Eu vou fazer uma comparação aqui em nosso programa O que Pensa Kardec. Ou o que Kardec quis dizer. Nós conhecemos aqui na Terra muitas pessoas que têm um domínio sobre o corpo físico, ou porque fazem algumas experiências de controle do pensamento, de meditação, não é isso? Existem até escolas sobre este assunto. Eu vi várias pessoas dominarem o corpo físico e caminharem sobre brasas ardentes. Isso dói, causa uma sensação profunda de dor, mas existem pessoas que controlam, dominam essa sensação. Não é isso? Vi pessoas que controlam essa sensação de dor provocada por agulhas profundas, grandes até, na pele, no corpo e tal. Se essas pessoas possuem esse controle, esse domínio, e são pessoas comuns, que diremos Jesus que tinha uma condição muito maior.
Muito mais elevado em espírito. Muito mais elevado. E conhecimento para isto. Olha, Jesus era um grande clarividente, conforme Allan Kardec escreve também nesse livro cuja leitura você fez aqui no nosso programa, o livro A Gênese. Kardec tinha uma clarividência profunda. Jesus. Das coisas que iria passar, sabia que iria passar, ele previu esses acontecimentos, portanto, se preparou para isto. Claro que vivendo num planeta de provas e de expiações aqui, como nós vivemos, sujeito a muitas interferências, evidentemente ele teve um grau de dor, de sofrimento, um teor, mas não como nós imaginamos, porque a sua pergunta foi exatamente essa. Lembrando aqui também que você mencionou que clarividência não é a mesma coisa que mediunidade, a mediunidade de evidência, não. São coisas distintas, né? Então, na própria Gênese tem referência sobre isso, né, Milton? Foi por isso que eu suscitei assim, estimulei para a leitura. A leitura sobre o que vem a ser clarividência. Clarividência não é um tipo de mediunidade, é algo parecido, mas que não é mediunidade. Estou correto? Está corretíssimo. Então, falar assim, teria Jesus conhecimento do que ele iria passar? Resposta, sim, teria. Dado o grau evolutivo. Dado, ele só não podia esperar de outra coisa de espíritos ainda imperfeitos, intelectual e moralmente falando. Não poderia esperar. Portanto, se ele estivesse ainda hoje aqui conosco, claro que a humanidade, já pela extensão da divulgação de seu nome, dos seus feitos e ensinamentos, o receberia de uma outra forma, mas o momento é outro. Assim mesmo, nós teríamos que assistir a alguma coisa bastante diferente em relação a isso. Bom, como diz o nosso programa, o que diz Kardec, está aí, né? Está aqui no livro, também neste livro, A Gênese, como está no Livro dos Espíritos, como está no Livro dos Médiuns, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e nos outros livros que Kardec escreveu através das mensagens trazidas pelos Espíritos, por intermédio de médiuns, né, que na Sociedade Espírita de Paris, onde foi o grande manancial de trabalho, né, Milton? Muito grande, muito grande. Que Kardec recebeu dos Espíritos. Então, nós estamos chegando ao final de mais este programa, O que diz Kardec, Milton. Suas considerações. Olha, eu agradeço muito a atenção de todos e desejo externar aqui o meu abraço fraterno. E para aquele que quer estudar o Espiritismo, a base do estudo deve ser as obras de Kardec. E hoje muitas editoras têm esses livros à disposição, está fácil ter acesso à própria internet, esses livros podem ser baixados, também a Revista Espírita tem lá em diversos sites disponíveis para ser baixados. Procure, estude, vai ajudar no seu conhecimento da natureza espiritual. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.